Boa noite a você que está nos acompanhando. Vamos começar hoje a segunda live do Grupo de Estudos em Ecossistemas Comunicacionais e as Tecnologias da Inteligência, ECOIN. Nosso lema é a ciência para um mundo melhor. Nós somos da Universidade Federal do Sul da Bahia. Estamos ao vivo aqui, esperando alguns segundos a nossa convidada, professora Gina Gouveia, para falarmos sobre qual a importância de se ter uma Constituição. Nós somos do campus Paulo Freire, da Universidade Federal do Sul da Bahia, e estamos ao vivo na live, do Grupo de Estudos e Pesquisas em Ecossistemas Comunicacionais e as Tecnologias da Inteligência, grupo que é liderado por mim, professor Gilson Monteiro, e vice-líder professor Disseu Benicar. É muito importante se falar desse tema, é um tema atual, é um tema que move nosso imaginário coletivo, porque nós temos, do mesmo jeito que no Brasil se diz que nós temos 200 milhões de treinadores de futebol, se diz também que nós temos, agora, nesses últimos tempos, andam dizendo que nós temos quase 200, 180, 190 milhões de constitucionalistas. Todo mundo entende de Constituição agora. Às vezes sem ler nenhuma linha da Constituição, mas se nos apresenta como constitucionalista, discute, briga. Então nós estamos esperando a nossa convidada para começar a conversar, né, sobre esses temas. Nós já temos aqui na nossa sala Bru Sandi, Caio Nascimento, Lorena, estamos aqui ao vivo. Boa noite, Lorena, seja bem-vinda. Boa noite, Caio. Boa noite, Bru Sandi. Estamos esperando a nossa convidada para bater um papo sobre qual a importância de se ter uma Constituição no Brasil e qual a importância de se ter uma Constituição no Estado Democrático de Direito, né? A gente comentava aqui que nós temos hoje todos os membros da população brasileira se consideram constitucionalistas. Nós vamos conversar um pouco com quem é doutora nessa área, que está chegando com certeza para a gente conversar, né? Agora entrou Roberta Matos também. Estamos aqui esperando a nossa convidada, a professora Gina, para conversar um pouco sobre qual a importância de se ter uma Constituição aqui pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Tecnologias Educacionais, Grupo de Estudos e Pesquisas em Ecossistemas Comunicacionais e as Tecnologias da Inteligência. Não posso estar esquecendo. Todos os nomes na UFSB são longos e a gente esquece. Professora Gina, já contatamos, ela deve estar entrando em alguns minutos. Nós lembramos também que esta live começa com essa discussão sobre qual a importância de se ter uma Constituição, e depois nós vamos para a sala de aula trabalhar mídias digitais em sala de aula, ou seja, nós estamos fazendo, chegou a nossa convidada, nós estamos fazendo, e é importante, né? Pronto, já estamos recebendo, já vamos começar a conversar com a professora Gina Gouveia. Professora, seja bem-vinda. Olá, boa noite para todo mundo. Boa noite, Eu estava comentando assim na hora da sua entrada, porque eu já estou com 2 minutos no ar aqui enrolando, fazendo aquela entrada, né? Aí comentava que esta live é parte de uma aula do componente que eu inicio hoje, né, com os meus estudantes, mídias digitais em sala de aula. Então agora nós estamos fazendo sala de aula nas mídias digitais. Eita. Com vocês, professora Gina Gouveia, que eu nem sei o nome também grande, Pires de Castro. Olha aí. Professora, fale um pouco primeiro para a gente comentar, para começar nosso papo sobre a importância de se ter uma Constituição. Fale um pouco sobre o seu trabalho, sobre as suas pesquisas, para que a gente conheça mais ainda. Bom,
Boa noite para todos novamente. É um prazer enorme estar aqui nessa live, a convite do meu amigo professor Gilson. E eu estou muito feliz de estar trabalhando um tema que para a gente é tão importante, principalmente por dentro do Brasil a gente não ter a dimensão, né, do que foi aí a criação de uma Constituição, né, do que uma Constituição representa já há algum tempo para as sociedades, né, como um instrumento delimitador de poder. E eu estou muito feliz em participar aqui desse momento, dessa conversa, para que a gente possa trocar experiências, né? Não sei se vai poder tirar dúvidas, se vocês podem fazer perguntas, fiquem à vontade. Então, vou começar explicando um pouquinho da ideia, né, do surgimento da Constituição, para a gente entender no contexto que nós estamos hoje, ou o que é um texto constitucional, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender que a Constituição ela foi um instrumento criado, né, para limitar as estruturas de poder que existiam nas sociedades como uma forma de governar, uma forma de ter ali um poder. E o que acontece? A gente sempre teve estruturas de poder em várias sociedades, né? Em várias passagens da vida das pessoas, a gente tinha estruturas de poder. Então, um faraó, um imperador, um rei. E o que a gente percebia nesses momentos? A gente sempre percebeu uma estrutura de poder que não tinham muito uma preocupação com a sociedade, né? Então, que os direitos e as estruturas que eram pensadas à época eram pensadas para poucos. Então, aqueles que governavam... Professora, a senhora está antecipando uma coisa que eu ia lhe perguntar. Eu, nas minhas leituras, eu costumo conversar com alguma, porque agora eu estou lendo a Bíblia de novo, fui invitado a ler a Bíblia de novo. Assim, a primeira coisa que eu botei o olho foi, assim, no Velho Testamento, nos regramentos. E me parece que eles têm muita relação com o direito romano, ou não? Sim. Era sim. isso que a senhora ia explicar? Sim. Então, nessa formação dessa sociedade, o direito romano é uma fonte do qual nós bebemos bastante no direito que nós utilizamos hoje. Assim como o direito hebreu, assim como a estrutura daquela formação de sociedade, né? A gente fala que na pré-história não existia efetivamente registros, porque não havia a escrita, mas quando a gente chega já no momento histórico da antiguidade, a gente começa a perceber os primeiros movimentos de estrutura do direito, dos primeiros registros escritos, mas a gente ainda não tem uma constituição efetiva. No direito romano, especificamente, a gente tem o primeiro movimento regulador, por exemplo, de propriedade privada, né, de uma relação civil, de uma relação de sucessão, mas a gente ainda não tem uma constituição. E aí a gente dando um salto já para a Idade Média, século XVII, século XVIII, passando pela monarquia, passando pela estrutura da Inquisição ali. Já no finalzinho desse período, a gente começa a ter os movimentos, que são chamados de movimentos do constitucionalismo, que são resistências da sociedade, né? E aí, claro, essa resistência da sociedade, professor pessoal, não é de todo o povo, porque nesse momento a maioria da sociedade não sabia ler, escrever e não tinha a mínima consciência da força que tinha e do exercício que era capaz. Mas quando a gente fala dessa resistência, desse povo, o que a gente percebe? De uma classe, naquela época que a gente podia chamar de burguesia, né, e que eram formados por intelectuais, por advogados, por profissionais liberais, por pessoas que trabalhavam no comércio, e que sentiam aí uma grande pressão daqueles que estavam no poder. Principalmente quando a gente tinha uma alta taxação de tributos, né? Então, os tributos eles eram cobrados e, lógico, eu até discutia isso numa aula passada, que a questão econômica ela tem muita influência nesses movimentos de resistência. E no constitucionalismo também. Então, o primeiro impacto que nós temos foi na Inglaterra, em 1215, que foi os burgueses que estavam sofrendo uma autocobrança tributária de um rei chamado João Sem Terra. E lá foi criado um pacto entre o rei e esse pequeno grupo para diminuir os valores tributários que estavam sendo exigidos à época. E aí foi o primeiro ensaio da forma de limitação do poder daquele que governa. Bom, e aí nós fomos evoluindo e essa ideia de limitação de poder começa a vir com mais força. E aí nós tivemos duas constituições que foram emblemáticas, né, as primeiras, de fato, num texto que a gente chama escrito, organizado, que foi a Constituição Americana, né, de 1787, quando os colonos romperam definitivamente com a coroa inglesa, né, com a estrutura da matriz,
e institucionalizaram lá, né, criaram os Estados Unidos da América. E aí eles criaram o primeiro texto constitucional. O que é esse texto constitucional, que é o que nós utilizamos hoje e pensamos, né, essa estrutura constitucional? O texto constitucional, ele vai organizar tanto a estrutura do Estado, que nasce paralela à Constituição, nasce a figura do Estado que nós vivemos, né, desse jeitinho que a gente conhece. Então, eles começam a separar poder, e aí por isso que a gente tem judiciário, legislativo e executivo, porque eu tenho uma quebra de descentralização do poder. Antes dessa existência, o poder era concentrado na mão do absoluto, ilimitado, né, de um rei, de quem governava. E aí, qual foi o sentido? Mas, professora, me diga uma coisa, essa descentralização, ela não é só aparente? Ela não é só assim, como a gente diz na linguagem popular, para inglês ver? Então, porque o executivo comanda a grana do legislativo, é ele que libera a grana do judiciário. Me parece que é assim uma coisa bem aparente, ou não é? Tire essa dúvida. Então, na verdade, a receita, que é o que ingressa nos cofres públicos, o dinheiro, não pertence ao executivo. Toda a questão de receita que vai para o Estado pertence aos entes federativos. Então, pertence à União, pertence ao Estado, pertence ao município e pertence ao distrito. O que cabe à figura do chefe do Poder Executivo, né? Ou o presidente, ou o governador, ou o prefeito? É ele que faz a distribuição e o repasse desses valores, porque ele é o gestor daquele ente federativo, né? Por isso que a gente diz gestor público, ele é o gestor. Mas, na verdade, a receita, o dinheiro, pertence aos entes federativos, que é uma forma de estruturação do Estado, de divisão de competências dentro do território nacional. Nós temos no Brasil 4 estruturas de poder ou de competências. A estrutura federal, que pertence à União, a estrutura regional, que pertence aos Estados-membros, a estrutura local, que pertence aos municípios, e a estrutura distrital, que é a figura do Distrito Federal, que possui a capital do Brasil, né? Então, quando a gente fala de centralização de poder, e aí o que o senhor falou tem uma certa lógica, mas também tem uma certa estrutura de limitação desse poder. Por exemplo, se nós imaginássemos agora uma estrutura real, onde eu tivesse um rei absolutista, ele concentraria a capacidade de legislar, a capacidade de julgar e a capacidade de administrar. E acima dele não teria nenhuma estrutura limitadora. Quando a Constituição foi criada, aquele que governa está abaixo desse texto constitucional, bem como o Poder Judiciário, bem como o Poder Legislativo. E eles têm uma função que a gente chama, que veio junto com a criação americana, que a gente trouxe para o Brasil, que é a teoria de freios e contrapesos. Ou seja, eles se autofiscalizam. Então, por exemplo, vou utilizar a figura do presidente da República porque é o que a gente mais visualiza na televisão. Então, quando o presidente da República edita uma medida provisória, que é um instrumento privativo dele, essa medida provisória ela é controlada tanto pelo Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional, que pode retirar essa medida provisória se ela for inconstitucional, como pelo próprio Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade posteriormente, ou enquanto ela não se tornou lei. Então, veja, eu tenho 2 estruturas fiscalizando a figura do Poder Executivo. O mesmo processo acontece no Poder Legislativo. Então, eu vou ter o presidente da República fiscalizando ali aquela produção de legislar, e eu vou ter também o Poder Judiciário fiscalizando tudo que o Poder Legislativo atua. Professora, oi. Lá para lhe interromper de novo. Primeiro, vamos dar uma boa noite a todo mundo que está aqui nos acompanhando, pedir para que mande perguntas se quiserem, né? Pode mandar as perguntas que a gente vai lhe repassando, dar Mas dentro disso que a senhora fala, então o brasileiro, eu acho que ele vota em um presidente no modelo democrático, mas ele pensa que está votando num ditador? É, mais ou menos essa ideia. Tem muita gente que ainda pensa, ou que traz essa concepção de que o presidente da República, ele é a representação máxima do poder, né? De que tudo se concentra nele e que ele tem ali o poder máximo. Isso é uma ideia bem comum, né? E esse é um sentido vendido. E aí, quando eu falo ideia comum, não para quem faz o direito, não quem pretende um conhecimento a mais, mas para a grande população, muitas vezes, ela não tem a compreensão de que a figura
do indivíduo, do homem ou da mulher que está ali naquele cargo, está apenas exercendo uma função que vem prevista no texto constitucional. E aí todas as atividades do chefe do Poder Executivo são limitadas, né, com base no texto constitucional. Então, tudo que ele faz em tese, e aí eu estou dizendo em tese porque ele realiza atos, seja o atual, seja os que já passaram, eles realizaram ou realizam atos que são contrários à Constituição, né? Na ideia ou no sentido de ter um poder a mais. Mas aí ele não consegue, porque nós temos mecanismos que são utilizados, como, por exemplo, o controle de constitucionalidade, que faz com que os atos que ele tome sejam derrubados, sejam tornados nulos, usando um termo mais técnico. Por quê? Porque quando a Constituição foi criada, toda essa estrutura de Estado e de poder foi colocada abaixo dessa lei. E aí, qual é a ideia da Constituição, né? A ideia da Constituição é apresentar os princípios ou a ideologia de um povo em um dado território. Por isso que a gente tem uma democracia. Isso não quer dizer, professor, que a gente seja eternamente uma democracia. Nós podemos vir a ter outro texto constitucional, podemos nos tornar uma monarquia, podemos ter um parlamentarismo, podemos não ter mais direitos e garantias fundamentais, podemos também ser um regime ditatorial. Então, o que nós temos hoje foi uma construção, né, de uma ruptura, inclusive, de um sistema ditatorial em 5 de outubro de 1988, mas não é eterno. Não é eterno. Enquanto a sociedade entender que esse texto constitucional é um texto apto às suas necessidades e ele continuar sendo homologado pela sociedade, ele vai se manter. Mas a figura do presidente da República é de um gestor, nada mais. Ele não deve governar apenas para o grupo que vota nele. Ele deve governar indistintamente para toda uma sociedade, né? Até porque a ideia da criação do Estado é um sentido do bem comum. É um sentido de que, dentro das necessidades de cada um, eu não devo governar com base em A, B ou C, mas eu devo governar com base no sentido do desenvolvimento nacional. No artigo 3º da Constituição, a gente tem os objetivos que são trabalhados para que o Estado brasileiro aplique. E aí, quando eu falo Estado brasileiro, obviamente, eu não estou me referindo só ao presidente da República. Eu estou me referindo a todo o Estado. Então, a todo o Estado inclui as 3 funções: legislar, julgar e administrar, e a todos os entes federativos. Deixa eu só pegar o meu código que está aqui embaixo. Peraí, que eu esqueci de abaixar. Deixa eu pegar aqui. E aí, eu vou ler para vocês, para eu não cair aqui. Pronto, eu tenho em cima do computador, esqueci. Olha só. Os objetivos que são regidos pelo texto constitucional, só para a gente entender, que devem ser seguidos efetivamente por todos aqueles que estão na atividade do poder público, é o seguinte: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Veja, esses são os objetivos que são aplicados no texto constitucional. E aí, aplicados no texto constitucional, quer dizer, os objetivos que, enquanto parte do Estado, eu devo me pautar. Essa é a ideia, né? É a ideia porque... Seguida, né? Nem sempre seguida. Exatamente. É uma ideologia, é um sentido do que se deseja, né? Do que se quer, do que se espera. E aí, quando eu estou dentro de uma gestão pública, enquanto representante de um regime democrático, eu tenho que me pautar nesses objetivos. Claro que nem sempre eles são seguidos e nem sempre eles são observados. Mas aí, por ter uma Constituição, por ter mecanismos e instrumentos que consigam limitar o poder daqueles que estão na função pública, nós conseguimos, de uma certa forma, evitar o abuso de poder, ou se ocorrer o abuso de poder, a gente consegue voltar no estado qual, ou seja, o estado anterior, para que a gente continue buscando essa ideologia que está prevista no texto constitucional. Professora? Oi. Agora eu vou fazer uma provocação, já que nós somos professores. Será que nós na sala de aula não carregamos assim um certo viés desse autoritarismo? Nós não temos assim um poder quase que absoluto em sala de aula? Não sei se a gente tem um poder absoluto. Lógico Não, que disse na quase, formação... quase, eu não disse que era absoluto. Na sala de aula, pelo menos eu tento ter uma sala de aula bem democrática. Em que sentido?
Na minha sala de aula, independentemente da sua ideologia, por exemplo, política, eu acho que eu sempre prego que todos devem conversar, né, ideologicamente. E que a base da construção de uma sociedade evoluída não é um conjunto de leis excessivos, nem um conjunto de leis com várias penalidades ou sanções pesadas. Mas, na minha concepção, uma sociedade evoluída é uma sociedade que consegue dialogar dentro das suas diferenças. E quando eu falo dialogar, não é a ideia de que eu preciso impor ou ter uma verdade absoluta, mas que eu consigo ter um contato com o que é diferente e, a partir das concepções diferentes, a gente consegue construir algo novo e algo melhor. Então, pelo menos na minha sala de aula, obviamente, eu tento trabalhar isso. Agora, lógico, tem alguns momentos que a gente é um pouco mais rígido, né? Exige um pouco ali da ideia da autoridade do professor, né? Para trazer o aluno para a responsabilidade muitas vezes e como é que eu posso dizer? Na maturidade, às vezes, né? A gente encontra vários tipos de pessoa e a consciência de que estar ali, se tornar um profissional, é algo muito importante. Não é só o conhecimento que nos faz ser um profissional. A gente tem que ser além disso, né? Além do conhecimento técnico, a gente tem que ser humano. Então, essa responsabilidade eu sempre estou tentando trazer. Falando assim de ser humano, então, nós tivemos alguns episódios agora, né, principalmente nesta guerra, né, de extradição, ou de trazer os brasileiros, de como é que isso funciona, qual é a base disso no texto constitucional, como é que isso regula também a obrigatoriedade do Estado de trazer. Existe isso? Está tudo isso? Existe. O Estado, né, brasileiro, ele tem responsabilidade sobre os seus cidadãos. Então, quando o cidadão brasileiro pede auxílio ao país, o país, como acho que em todo o país, não conheço todos os países e todas as estruturas existentes por aí, mas há uma deferência, né, há um cuidado com aquele que faz parte da sua sociedade, né, que é chamado povo, né, a ideia de cidadania, a ideia de naturalização, e do brasileiro natural. Então, eles são trazidos, sim, porque é a ideia da defesa do povo brasileiro. Óbvio que não há, digamos assim, há também uma sensibilidade, né, por parte do presidente da República de atender esse pedido dessas pessoas que estão numa situação diferente e é a necessidade de proteção dos seus. Eu acho que essa relação a gente consegue visualizar em vários outros países, né? E aí quem traz, professor, inclusive, essa ideia é o texto constitucional. O texto constitucional, ele traz esse sentido, sabe? Do direito do cidadão, do exercício, da proteção do Estado e da responsabilidade. Talvez a gente não tivesse o texto constitucional, talvez eles não tivessem sido trazidos. Porque custo, enfim. E numa situação dessa, então, estamos falando também de Constituição, a importância da Constituição, a gente está falando de trazer. E quem está aqui, que é obrigado aí também, se o Brasil entrasse e apoiasse, tiver que ir para o front, ele vai, os brasileiros vão sair de casa para ir? Sim. E as mulheres também, professor. É importante a gente dizer que numa guerra, se o Brasil entrasse numa guerra, todos poderiam ser convocados, todos os brasileiros, inclusive as mulheres, né? A gente não tem a ideia de que, porque a gente não presta serviço militar obrigatório, porque a gente não se alista, a gente não tem um dever cívico de defender o país, mas é um engano. Todo mundo pode ser convocado, todo mundo, as mulheres também. Ou para atuar no front, né, na atividade de frente, ou também na retaguarda. E, aproveitando aí o ensejo, existe já projeto de lei para tornar o serviço militar obrigatório para as mulheres. Está tramitando no Congresso Nacional. Então, do mesmo jeito que os homens, as mulheres, se for aprovado, também terão o dever de se alistar, né, aos 18 anos para servir às Forças Armadas. Não é fazer parte de uma pátria, né? Fazer parte de uma nação não é só usar, gozar, usufruir da sua praia, dos seus direitos, é também defender o seu território nacional, né, de uma invasão ou das relações internacionais da participação. Professor, agora eu vi aqui já no chat, eu vi misericórdia, eu vi carinhas assim, todas apontadas. Parece que não foi uma boa notícia para esse não foi. Mas a gente não vai entrar na guerra, tenho fé. Né? Porque se a gente entrar na guerra, o negócio vai ficar complicado. Mas sim, todo mundo vai ser convocado. Todo mundo que eu digo, obviamente, uma guerra é uma situação muito triste, né? É uma situação que eu ainda não consigo compreender na capacidade racional humana, por que ela acontece, né? Por que ela vai. A vida de várias pessoas quando poucos querem, né? Mas é uma situação que existe há muitos e muitos anos. Mas aí vai caber também da consciência de cada um, né?
caber da responsabilidade de cada um enquanto parte. Somos um grupo, né? Então, essa coesão da defesa do território nacional, né, da identidade, isso faz parte também desse exercício. Mas, sim, nós todos poderíamos ser convocados. Qual é, assim, também, e a senhora até já leu, mas eu queria que a senhora explicasse um pouquinho mais, professora, aquela questão de sem preconceito, com respeito, Sim. porque a gente faz essa relação agora. Há pouco eu ouvi uma das nossas alunas dizendo que é muito difícil esse equilíbrio na sala de aula. Por isso que eu perguntei. Eu acho que Sim. ainda temos uma estrutura ditatorial, particularmente acho. O professor pode tudo, se ele quiser, ele pode. É mais individualmente que a gente tenta ser flexível, mas eu acho que é uma regra muito dura ainda. Mas quando a gente sai disso aí, da questão da sala de aula e passa para a sociedade tem clareza de que ela tem que respeitar o outro, independente de sexo, de cor, de raça, de gênero? Então, é uma pergunta difícil, mas olha só, a consciência até tem. Porque o ato que é realizado, ele é pensado que está errado. Mas existe uma ideia, professor, que eu também me questiono muito, que é a não racionalidade da ideia da violência. Né? Porque, veja só, eu vou dar um exemplo do que aconteceu aqui em Recife há algum tempo. Se não me engano, foi no ano passado. Tem um repórter da TV Rede Globo aqui, Pedro, que ele é negro, e ele estava num restaurante e uma senhora, literalmente uma senhora de idade, já considerada idosa, se levantou da mesa dela e foi lá agredir o repórter, né, dizendo que não sabia por que a Globo colocava pessoas pretas daquela cor para fazer o jornal, que era um absurdo, e paraná, parará, parará. Veja, eu tenho certeza que não há uma justificativa para esse racional para esse ato de violência, né, de você se levantar da sua mesa e ir lá agredir o outro. Do mesmo jeito que não há uma justificativa plausível para a escravidão, né, para a eliminação e o extermínio dos povos indígenas que existiam no Brasil, nos Estados Unidos, né, em outros países. Então, essa ideia de poder, essa ideia de que eu posso mais, essa ideia de superioridade é algo que é como se estivesse enraizado no indivíduo e que a gente não tem uma definição plausível para esses atos. E que aí nós acabamos trabalhando, na verdade, ferramentas para tentar desenvolver um senso crítico para que as pessoas repensem os seus atos e repensem o porquê da realização daquela fala, né, O ser daquela humano é atitude. desumano, então, nesse Hã? sentido. O ser humano é mais desumano do que humano, nesse sentido. É, é. É uma percepção bem particular, professor, mas eu entendo que sim. A gente não tem, a gente é o único ser vivo que tem a racionalidade, mas nós temos muitas vezes atos injustificáveis, inexplicáveis, né? Que dentro de uma racionalidade você diria, por que você está fazendo isso? Né? Qual é a lógica de você sair do seu lugar e agredir outra pessoa? Ou por que você se importa O tanto? nazismo é Né, justificável? não sei se é justificável, eu não acho que é justificável, né? Veja, a mesma coisa eu me pergunto, por que os colonos chegaram aqui e se acharam superiores aos povos indígenas? Qual a justificativa? Eu Porque até eles... brinco que eu mudei para a Bahia, né, e eu brincava logo que cheguei, dizia o seguinte: tudo começou aqui. Eles quebravam 4 espelhos, quebravam um espelho em 4 para enganar os indígenas. Claro, É, é uma alegoria, sim. mas é difícil de entender também isso, É, né? E como é difícil é, de entender alguém escravizar outra pessoa, do ser humano, né? é. Olha só, Rui Barbosa, que foi quem criou a nossa segunda Constituição, a de 1891, ele trouxe a República para o Brasil. Para o seu tempo, ele era um cara bem evoluído, mas ele adotou a escravidão, manteve a escravidão. E qual a justificativa da escravidão? A cor da pele é algo muito irracional, é algo que não é condizente com a nossa capacidade de entendimento, né? De olhar para o outro indivíduo e ele ter as mesmas características que você, de função, de corpo, simplesmente por uma pigmentação de pele você se julgar superior a essa pessoa, é muito complexo. Né? A mesma coisa a gente traz a ideia de superioridade da violência contra a mulher. O que justifica? Nada. Na minha concepção, não justifica a forma de violência como às vezes nós lidamos com as coisas, né? Como nós tratamos essas ideias de superioridade, de poder. E se a gente observar,
esse sentimento de poder é um sentimento muito humano e que ele só descobre outras formas de acontecer, de se desenvolver. Quando a gente lê a história, quando a gente vê, o ser humano ele sempre quer poder, ele sempre quer ocupar lugares de poder, e sempre o poder é pela força. Mesmo uma pessoa inteligente se utiliza da força para a ideia da dominação. Desculpa, professor. E aí, não justifica. Não justifica o racismo, não justifica o preconceito, mas são critérios nossos. Todos nós, eu creio, que temos um preconceito de alguma coisa. E aí, claro... históricos e que se tenta justificar, né? Porque exatamente. Eu também digo que eu sou um machista arrependido. Eu vou verificando tudo que eu já fiz para trás. Tem muito de machismo, hoje ainda tem, mas sim, eu tento todos nós. melhorar, né? Eu tento sempre melhorar, mas eu acho que a gente precisa ter essa consciência de que ele é estrutural, mas não é só o machismo, é o machismo, a misoginia, sabe, a homofobia. Isso. Né? Não tem explicação racional. Não, não tem. São Nem constitucional, ideias... né? Nem constitucional. São ideias repassadas, né? Eu estava até falando isso. Eu fui assistir um filme bem antigo, né, da década de 90, eu acho, Um Príncipe em Nova York, que é com Ed Murphy, inclusive. E ele tem uma cena que é uma cena que hoje em dia não se aplica. E ele era um filme de comédia. A mãe dele está escolhendo uma noiva para ele. Ele é um príncipe. Aí ela escolhe uma mulher lá, bem bonita. Aí ela diz, meu filho, ela está pronta para fazer o que você quiser. Aí ele olha assim e faz, tá bom. Aí vai encontrar a mulher. Quando chega lá, ele faz, fica de um pé só. Aí ela fica de um pé só. Aí daqui a pouco ele faz, pula. Aí ela pula. Aí ele faz assim, late. Aí ela late. Aí ela fica latindo. Ele diz, pronto, agora você pode ir. Aí passa um tempão, isso é uma festa. Um tempão depois ela volta, pulando de um pé só e latindo. Veja. É extremamente machista. Ou seja, a ideia da submissão real foi uma crítica e que esses comportamentos, essa ideia de submissão, a ideia de que a mulher era para reproduzir, desde há muito tempo da antiguidade também a gente verifica, essas coisas elas só vão se modificando e, como o senhor falou, nós somos machistas se nós desenvolvemos o senso crítico. Se nós começamos a repensar os nossos comportamentos. E essa é a diferença da racionalidade, né? Do que nós falamos, das coisas que nós dizemos, dos nossos comportamentos. Então, o nosso desenvolvimento, né, o nosso sentido vem a partir do senso crítico. E aí eu posso ter 10 constituições, 1 milhão de constituições. Se eu não modificar a parte para evoluir no todo, nunca vai acontecer. Eu posso ter 1 milhão de normas. Chegou uma pergunta aqui, ó. Cap Paiva. Nos termos da Constituição Federal de 1988, por que é errôneo tratar o objetivo fundamental da República construir uma sociedade livre, justa e solidária? Eu não entendi. Como é? Nos termos da Constituição Federal, por que é errôneo tratar o objetivo fundamental? Como assim? Não entendi, não. Explica, Kleber. Não entendi, não. Por que é errado? Diz aí. Então, eu não consegui entender, mas não é errado, né? A gente quer tentar construir uma sociedade livre, justa e solidária. E aí, políticas públicas, a ideia da educação, né? Talvez o que ele quis dizer, professora, é que para algumas pessoas isso é errado. Há sempre aquela ideia, talvez seja isso, né? Não sei o que ele quis dizer. Então, principalmente hoje, no país, a gente tem um momento, e não é só no país, a gente viu isso nos Estados Unidos, viu isso no mundo fora, mas a gente tem uma ideia de supremacia, às vezes de supremacia do rico, às vezes de supremacia do branco, às vezes de supremacia, mas me parece que essa é uma ideia e que ainda está bem introjetada, né? O Gessé de Souza diz claramente que o Brasil é um país escravocrata, né? Escravocrata. Exatamente. E aí a gente precisa repensar, né? Essas ideias de poder são, de fato, grupos que estão ali e que acham que se as pessoas tiverem melhor condição de vida, se as pessoas tiverem mais educação, vão ocupar outros espaços, e aí, se ocupar outros espaços, quer dizer que a pessoa vai perder o seu espaço. Não é bem assim, né? Eu acho que... Aí entra a pergunta que não pode deixar de se fazer numa live que trata de universidade brasileira, né? Que é dentro de uma universidade brasileira. Os cotistas ocupam espaços dos outros dentro das universidades? Então, não. Os cotistas ocupam um espaço que deveria ser dado a todos, oportunamente. Né? Então, a ideia das cotas sociais é uma ideia
extremamente importante para a inclusão. Por quê? Porque as universidades públicas eram locais em que a grande ocupação não era para todos, né? Era para um grupo seleto que tinha que como fazer um cursinho caro e tá ali. Hoje a gente tem uma universidade mais inclusiva, né? Uma universidade mais plural. E o que é importante? Por que o plural é importante? Porque quando nós estamos no plural, com diversas situações, com diversas pessoas, nós conseguimos aprender com o diferente. Quando nós estamos num lugar homogêneo, onde não há diálogo, onde não há o diferente, a gente não consegue entender o local do outro, viver o local do outro. E a gente acha que a nossa bolha é a bolha mais correta, mais importante, né? Então, as cotas sociais, elas são muito relevantes, professor. Muito relevantes. Pela pluralidade que elas promovem, pela inclusão, né? Por uma série de fatores que a gente sabe que a educação gera, né? Que é a evolução, de fato, da sociedade. Mas nem todo mundo entende nessa perspectiva, né? E O Estado... professora, não gera só, ela gera também o surgimento de novos pagadores de impostos, vamos dizer assim, muito claramente. Pessoas que são inseridas na vida econômica Sim, também. E esse é sim, o claro. lance, me parece ser o grande lance da política de cotas, que muitos pensam, né, que essa política de cotas que nós estamos vendo hoje no Brasil, que ela é algo do socialismo. Na verdade, ela surgiu nos Estados Unidos, né? Era Sim, uma política ela não tem nada de sim. socialista na história. É de um Ela capitalismo foi nos Estados selvagem, Unidos. de um É, capitalismo menos selvagem. não sei se do capitalismo mesmo selvagem, né? Porque, na verdade, Não, o menos capitalismo... selvagem. Menos selvagem. Ah, menos selvagem, tá? Exatamente, né? Porque, na verdade, quando a gente insere um indivíduo no meio profissional, esse indivíduo ele vai produzir. E, obviamente, que o Estado ele não quer alguém que não produza. Porque quando alguém não produz, o Estado assume essa responsabilidade. E aí vem a ideia da solidariedade, né? Do princípio da cooperação. Dentro do Brasil, por exemplo, nós temos uma grande aplicação desse princípio da solidariedade e da cooperação a partir do momento que nós temos uma carga tributária grande para poder abarcar uma grande parcela da população que não consegue ser inserido no mercado de trabalho, que necessita de saúde, que necessita de educação. Então, óbvio que quanto mais pessoas produzindo, mais o Estado vai arrecadar. Óbvio. Não tenho como dizer que não. Até porque o grande ponto da pandemia foi as coisas fecharam, as pessoas não trabalhavam, as pessoas ficaram sem trabalho, ficaram sem produzir, e o Estado diminuiu muito a sua arrecadação. Então, é uma roda. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, mais eu compro. Se mais eu compro, mais a empresa vende. Se mais a empresa vende, mais ela contrata. Se isso tudo funciona perfeitamente, mais o Estado arrecada. Eu termino no Estado e o Estado arrecada. Aí voltemos para a pergunta inicial da nossa live. Esse não deve ser o grande lance da importância de uma Constituição, claro, além do social, é de ela fazer esse giro de que a gente entenda que o econômico, porque durante muitos anos eu fui da universidade, ainda sou, da Universidade Pública Brasileira, parecia que ganhar dinheiro era pecado, parecia que o mercado era o Satã da história. Ele não é o Deus também, né? Eu digo sempre, nós não podemos olhar só para o Deus mercado, ou para o mercado como um Deus, mas ele também não é o Satã. Não, Tem que ter... não. Veja, eu acho que as coisas elas têm que ser equilibradas, né? Eu tenho que ter um viés social dentro do Estado, mas eu não tenho como abandonar o capitalismo, né? Então, o que eu preciso fazer é ter uma estrutura equilibrada, onde, por exemplo, a produção ela é importante, o dinheiro é importante. Importante em que sentido? Porque é a moeda que faz a gente, querendo ou não, através do trabalho, ter uma qualidade de vida melhor. É a moeda, a partir do seu trabalho, que faz o Estado arrecadar e que pode gerar mais políticas públicas, mais serviço público de qualidade. Então, a gente não desconsidera, eu pelo menos, falando por mim, obviamente, eu não desconsidero o fator econômico como se ele fosse um bicho, não. Pelo contrário, a economia, ou a questão financeira, econômica, é algo que existe desde sempre na sociedade, né? O que nós temos, e esse é um grande problema, é uma alta disparidade, né, de distribuição e uma grande improbidade administrativa com muito desvio de verba, né? O que é um grande problema, não só no Brasil, né? Professor, o Sérgio Lemos comentou assim, temos uma sociedade que foi fundada na escravidão, que foi legitimada pelo próprio Estado para atender interesses econômicos, é o comentário dele. Aí eu queria perguntar também o seguinte, professora, usando esse seu exemplo.
o que é esquerda e o que é direita, se é que ainda existe. A esquerda quer diminuir essa distância e a direita quer aumentar, é isso, mais ou menos? Seria isso? Seria a minha opinião pessoal, não acredito que tem direita e esquerda. Não acredito nisso. Eu não acho que há essa separação, como a gente verifica nos Estados Unidos, de forma clara, né? Então, o que eu acho, na verdade, que são institutos ideológicos distintos, de pensamentos distintos, né? Então, obviamente, quem tem uma ideia mais de esquerda vai trabalhar um pouco mais o sentido social, e o do direito é um pouco mais conservador, mas a gente não tem mais, aqui no Brasil, já não tem como separar efetivamente essas ideias. Na minha opinião, professor, a gente, em vez de estar discutindo direita ou esquerda no Brasil, a gente devia sentar, dialogar para pensar algo melhor para o Brasil. Então, em vez dessa forma de polarizar, de ter dois polos, desse debate, desse discurso de poder, enquanto as coisas vão acontecendo, a sociedade ela vai sofrendo. E a gente não sai do caminho. Né? A gente não sai do mesmo lugar, porque essas disputas de poder, de ideologias que a gente não consegue nem estabelecer efetivamente, ideologicamente, de forma prática, no Brasil. Né? A gente não consegue trabalhar essa ideia. E aí, infelizmente, a gente fica na dependência dessas discussões que não... Que inclusive geram apenas sempre dois candidatos, né? Ou você é do bem ou do mal. É o bem contra o... Às vezes não é o bem, às vezes no outro momento aquele é o mal. Aliás, a vida também é um pouco assim, né? Eu digo que o que hoje a gente não aceita, amanhã a gente pode aceitar. O Kevin Marques, 92, diz assim, deve ser seu convidado. Eu não conheço ele nas nossas lives, não. Ele diz, dentro da perspectiva da separação e harmonia dos poderes, sabe-se que há uma maior fiscalização entre o poder legislativo e o executivo, porém não se vê o mesmo em relação ao poder judiciário. Depois o Kevin diz assim, nesse sentido, quais seriam o instrumento de controle sobre decisões do judiciário que extrapolam sua competência? Depois ele diz, até que ponto essas extrapolações podem causar insegurança jurídica a ponto de causar desigualdade e desconfiança na população? Aí eu diria mais uma, né? Dessa. Foi uma extrapolação a decisão do ministro Alexandre de Moraes de tirar o Telegram do ar, ou foi só uma forma de pressão para que eles dessem as informações que ele queria? Então, bom, primeiro respondendo aí a Kevin, veja, a gente tem formas de controle, a gente precisa separar a estrutura, Kevin, do Poder Judiciário, né? Então, eu acho que a sua pergunta se refere ao Supremo Tribunal Federal, tá? Nas decisões judiciais de órgãos inferiores, digamos assim, dos tribunais, de uma decisão de um juiz, que a gente chama de decisão monocrática, a gente tem recursos, que são os instrumentos aplicados dentro do procedimento judicial para controlar essas decisões, e temos o controle de constitucionalidade no modelo difuso, quando essa decisão ela é inconstitucional, tá? E aí a gente pode discutir essas decisões ou de um juiz de uma vara civil, de uma vara criminal, até o Supremo Tribunal Federal, com um instrumento que chama recurso extraordinário. Nas decisões do Supremo, nós temos a figura das atividades, se não for de decisão, mas de posicionamento das atividades, a gente tem o CNJ, que é um órgão administrativo que, de certa forma, fiscaliza ali as atividades dos ministros e dos juízes. Sobre as decisões do Supremo, de fato, ele é o órgão de última instância. Então, a gente não tem outro órgão ou outra atividade que vai controlar essa decisão. Óbvio que nós temos a Constituição, que é o instrumento limitador. E aí a gente chega numa grande discussão. Tá bom, é o limitador, mas é o Supremo Tribunal Federal quem é o guardião da Constituição e quem interpreta a Constituição. E algumas decisões geram, né, o sentido de insegurança. A gente já teve a prisão em segunda instância, que o Supremo, numa semana, decidiu de um jeito, 15 dias decidiu de outro. E a gente tem a figura do ativismo judicial, que é necessário, mesmo não sendo 100% a favor desse instrumento, né? Então, só explicando o que é o ativismo judicial, é quando o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão, né, por uma ausência legislativa, e esse efeito repercute na sociedade e regulamenta a vida ali em sociedade, que deveria ser feito ou pelo legislativo ou pelo executivo. E aí a gente tem uma tese de usurpação de poder ou violação do princípio da separação dos poderes. Então, a gente não tem, de fato,
uma outra instância para controlar essas decisões do Quem Supremo. viola mais, então, professora, o princípio da separação dos poderes? Quem viola mais no Brasil? Executivo, judiciário ou legislativo? Eita, veja, em tese, se a gente for considerar que a teoria do ativismo judicial é um violador, e se a gente tiver bem consciência desse ativismo judicial como lado ruim, a gente tem uma boa parte da doutrina que considera que ele é um grande violador. Porém, a gente tem uma balança que é bem complexa aí, que é o seguinte: a sociedade, se não existir o ativismo judicial, em algumas circunstâncias, a sociedade vai ficar esperando o legislativo e o executivo realizarem sua atividade, o que demora séculos. Então, E olha que o judiciário demora, hein? A senhora está falando que demora séculos, e olha que o judiciário demora. Demora. E aí tem uma outra parte da doutrina que diz o seguinte, professor, que diz que o fato de nós estarmos numa democracia e de escolhermos essa estrutura de separação dos poderes, de certa forma, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão representando a vontade do povo, até porque foi uma indicação do representante, né, que é o presidente da República, e são eles que guardam a Constituição. Aliás, aproveitando que a senhora falou isso, eu quero dizer que, pessoalmente, eu sou completamente contra. Eu acho que essa é a primeira grande mudança que tem que haver no Brasil. Porque, por exemplo, por que alguém com seu conhecimento jurídico não pode concorrer a uma vaga a partir do que está sendo uma ministra do STF? Já pensou? Não, eu sou muito jovem, professor. Eu acho que tem que ter mais maturidade para estar ali. O que tem que ter é capacidade, mas ali eu acho que a maturidade é outra. Sinceramente, desculpe a sinceridade, eu acho que a maturidade lá é outra. Eu acho que esse modelo de escolha, indicação de presidente, fica aquela coisa assim meio, tá, eu vou pegar aqui e vou trazer assim, olha, todas as raposas que eu conheço, embora, mesmo trazendo as raposas do teu lado, elas depois te traem, ainda tem isso. Sim. Então, eu acho que o sistema de escolha está equivocado. Então, essa ideia eu também partilho. Eu acho que, na verdade, a gente devia ter uma modificação no sistema do Supremo, que seria o exercício dos ministros do Supremo de forma temporária, então seria um mandato, o que faria uma oxigenação no órgão. Olha aí, já tem campanha, professora. Já tem, né? Ainda parece ter, Felipe. E aí a gente teria um mandato. Se a gente começar essa campanha agora, quem sabe mais lá na frente isso não acontece. Quem sabe? Não, não sei não se eu queria não, professor. Eu acho que eu não queria não. Eu acho que é muito complicado. Professora, quando a pessoa é muito jovem, não pode dizer coisa, afirmar. Não já pensou? Aí pega o vídeo e diz, tá vendo? Não queria, mas chegou. Tá tudo gravado aí, ó. Eita, meu Deus do céu. Mas então, eu acho que a gente deveria ter um mandato. Eu acho sim que deveria se passar por um procedimento ali avaliativo de produção. E eu acho que essa oxigenação, ela seria muito importante. Também não partilho da ideia de que é saudável a indicação política, né? Até porque quando você indica alguém jovem, por exemplo, o Toffoli entrou muito jovem, ele vai ficar lá até 70 e poucos anos. Então, essa permanência muito longínqua é muito ruim, né? Muito ruim. E quando a gente faz as indicações por critérios políticos, né, pela ideia de manipulação de decisões, acaba perdendo o sentido real para qual o órgão foi criado. Então, eu acho que a gente sim precisaria de uma modificação, mas eu não creio que vai acontecer. Essa nossa estrutura é uma estrutura desde a formação do Brasil, com algumas modificações, né? Então, eu acho que é muito complicado mexer nessa estrutura. Mas não seria uma má ideia, não. É uma ideia que eu partilho de verdade. Mas então, o lançamento da sua campanha não é algo tão... Os alunos... Não é algo impossível, né? Não, só quem sabe aí, Carmen Lúcia saindo, né? Pois é, quem estuda com a senhora deve estar querendo vê-la lá. No quer me ver lá, né? O povo deveria votar os ministros para o STF. Pode ser também, Sérgio. Eu costumo dizer também, quando botaram o povo para votar, e Jesus foi para a cruz. Eu tenho lá minhas eu não sei. dúvidas. Eu não sei se isso seria o caminho também. Mas eu sei que do jeito que está, não pode. E pior que a gente tem esse mecanismo em todos os órgãos que são colegiados, né? Todos os órgãos que são colegiados é o mesmo mecanismo de indicação. A diferença é que a indicação vem dos membros que representam a magistratura. Então, a gente vai ter ali, vai se tornar desembargador
tem uma lista de indicações e tem uma votação. Sempre são indicações ou merecimento, né? Que a gente devido ao trabalho, assiduidade, pontualidade, mas é sempre assim. Então não há uma atividade de uma prova, não há. Mas eu acho que a oxigenação é muito importante. E a gente vai ter aqui em Pernambuco novos desembargadores, alguns estão para se aposentar. E conversava com um amigo e estava dizendo para ele que achava super importante novos juízes serem desembargadores, que tenham uma outra visão. Novas juízas também. Novas juízas também. Eu falei no gênero masculino, mas engloba todo mundo. Exatamente, novas juízas, né? Um pessoal que é mais jovem, não que os antigos não sejam, mas que tenham critérios mais técnicos, com pensamentos. Eu acho que a gente tem que misturar, sabe? Ter essa mistura para que haja um equilíbrio nesse sentido. Então, eu tenho alguns amigos que se preocupam com muitas coisas que vão além da decisão, né? Além da caneta que decide. Eu acho que esse é um papel muito importante do magistrado. Professora, nós estamos quase no final, falta só 9 minutinhos. Eu queria que a senhora falasse um pouco do seu trabalho mesmo, de onde a senhora é professora, tem doutorado, tem pós-doutorado, é professora, onde é que para todo mundo que está aqui saber, no final é melhor ainda. E que diga também um pouco sobre esse processo, agora de novo, repetindo, eu acho que a live demonstra exatamente a importância de se ter uma Constituição. Sim, sim. A importância de ter a Constituição é justamente a importância da gente ter um Estado limitado, né? Da limitação do poder. Então, tudo que é demais, professor, tudo que é sem limite, excessivo, não é bom, né? Então, a ideia de criar uma Constituição foi a ideia de trazer mais garantias, mais segurança para a sociedade, que já tinha vindo de outras relações de poder com violações, né? Abusivas dentro da sociedade. Então, talvez não tenha sido o último, né? Mas foi, no momento, o melhor instrumento pensado, claro, com viés econômico também, porque lógico que, né, a figura do movimento do constitucionalismo ali tem o que é econômico, óbvio, mas dentro do que nós conhecemos da nossa história, é um instrumento importante. E para que a gente mude esse instrumento, para que a gente tenha um outro instrumento, a gente precisa evoluir muito enquanto sociedade, né? Enquanto ideia de igualdade, enquanto ideia de sociedade, em todas as discussões que nós falamos aqui. Nós estamos em evolução ainda. Eu acho que dentro desse curto período a nossa sociedade já evoluiu muito e acho que a gente já percebeu, né, que a nossa sociedade tem outros pontos que não estavam sendo debatidos, que não eram trazidos e que a gente achava que estava tudo pacífico, que todo mundo pensava igual e de repente não. Né? Nós nos deparamos com uma oposição gigante dentro do país, opiniões políticas, formas de pensar, né, que foram aí abafadas e que de repente voltaram com tudo. E o grande ponto, né, a ausência de diálogo dentro da figura do Estado, né, dentro da própria sociedade, que gera o conflito, que gera mais violência, mais atos irracionais. Então, qual o grande papel da universidade para que a gente saia desta sinuca de bico que nós nos metemos da polarização? Eu vou refazer a pergunta. Eu vou jogar a responsabilidade para os professores. A universidade é uma instituição, é uma pessoa jurídica, né? Então, seja pública, seja privada, eu acho que a grande responsabilidade está em nós, né? A nossa responsabilidade não é simplesmente dizer o que é certo ou o que é errado. A nossa responsabilidade é fazer com que as pessoas saiam do seu local de comodidade e reflitam sobre as situações que são vividas, a posição que ela ocupa e se permita, né, através da nossa orientação, a ter um outro olhar. Não que ela vá concordar com aquele outro olhar, mas que ela se permita sair do seu local absoluto, da sua certeza, e se ponha no local do outro, né, e procure pensar um pouco sobre o outro. E esse é o nosso papel, professor. Nosso papel é fazer com que as pessoas tenham como eu brinco na minha sala de aula, tenham a visão além do alcance, igual os Thundercats, né? Então, a visão além do alcance é nós podemos enxergar além da nossa própria bolha. Esse é o nosso papel. E aí essa pessoa decide qual o caminho que ela quer seguir. Então, acho que esse é o nosso papel. Na live anterior, eu ainda estou desde a live anterior, que foi com o pastor Oséias Santos, sim, disse que leu E a senhora até passou, hein? A senhora passou rapidamente na nossa live. Ele disse que leu o Olavo de Carvalho. Ô, Senhor. Pois é, mas aí assim, leia, né? Exatamente falando sobre isso. Leia, que é para você contestar e pelo menos... Isso, né? exatamente.
mas eu também disse na hora, eu disse, ó, ai, senhor, mas depois ele me convenceu com esse argumento. Isso. Isso você Ai, só pode, Senhor. inclusive, contestar quando você lê. Isso, isso. Essa é a ideia. Veja, quando a gente vai dialogar com alguém, né, a gente vai dizer, meu Deus, eu vou ler isso, eu vou escutar tá fulano, mas eu só posso ouvir ou falar alguma coisa se eu me permitir conhecer, né? É como eu estava uma vez conversando com a minha cunhada, tem 11 anos, e ela disse assim, eu não gosto de tal comida, eu não me lembro qual era a comida. Aí eu falei para ela, você já provou? Ela fez, não. Eu disse, como é que você está dizendo que você não gosta? Aí eu disse, você tem que ir além, né, dessa sua estrutura. Aí ela provou, que eu não me lembro o que foi, e ela disse, realmente, eu não gosto. Eu disse, agora eu aceito a sua argumentação. Realmente, agora você está me convencendo. E é isso, a gente tem que se permitir, né, a gente tem que se conhecer para criticar. É feito um relacionamento, né? A gente não pode dizer que conhece o outro só porque foi tomar um sorvete ali. De fato, a gente só tem o conhecimento do outro e sabe quando se permite conhecer. Então, é isso. Essa é a permissão e esse é o nosso papel, professor. Mostrar aí o que a vida pode oferecer e o nosso papel também é aprender. Eu acho que o meu papel enquanto docente é sair também do meu local, me permitir estar no local do outro e me permitir ver a visão de quem quer me mostrar. Então, eu sempre procuro dialogar com todo mundo sem ter a ideia da minha certeza absoluta, porque para mim não existe uma certeza absoluta. E essa é a ideia. Professora, eu só posso agradecer, mas antes disso, convidar meus alunos que estão aqui, que a sala de aula, daqui a pouquinho, vou dar uns 15 minutos de intervalo para a gente tomar uma aguinha, se ajeitar, para entrar na aula, que hoje é o primeiro dia, hoje nós vamos fazer aquelas apresentações, mas hoje eu estou aqui com uma ideia que está fervilhando na minha cabeça, tomara que os alunos... Mas eu estou com uma novidade assim para a gente fazer coisas mais diferentes também na sala de aula. Vai dar certo. Pessoal, muito obrigada pela oportunidade, por vocês terem me escutado um pouquinho. Tá certo? Meu Instagram, eu acho que é gouveia.gina, é o contrário. Se vocês quiserem me seguir, quiserem trocar uma ideia, eu estou sempre aberta aí para a gente conversar. Muito obrigada pela presença de vários alunos aqui queridos, amigos queridos também que estavam aqui com a gente. É sempre um prazer ver todo mundo aqui participando. Muito obrigada. Professor Gilson, um beijo enorme, muito carinhoso. Muito obrigada, é sempre bom conversar com o senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. E até a próxima, a gente se vê. Professora, aqui nossos alunos da UFSB dizendo que linda, que live maravilhosa, queremos mais. Gratidão, professora, essas coisas todas, tá vendo? Muito importante a sua participação. Queremos mais também. Mais um tempo a gente conversar de novo sobre Constituição, sobre direito, porque é fundamental que a gente respeite o outro. Muito antes, eu dizia que a Constituição brasileira devia ter só um artigo. Todo ser humano é obrigado a respeitar outro ser humano. Pronto. Se a gente tivesse isso, não precisava de Estatuto da Criança e do Adolescente, não precisava de vários estatutos, se a gente aprendesse a respeitar, né? Então, eu agradeço muito, fico muito feliz, espero contar de novo com o seu apoio sempre nas nossas lives, no nosso quadro na rádio e apoiando a pesquisa também. Tá bom? Muito Pessoal, obrigado. Um beijo para vocês. Boa semana para todo mundo, bom trabalho, bom estudo. Boa semana também. Muito obrigado. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.